formação das primeiras linhagens conteúdo histórico devido às dificuldades de transporte e comunicação. Os Estados Unidos do final do século XVIII consolida de forma forçada e eventualmente de forma proposital as famosas linhagens, que eram cães frutos de cruzamentos consanguíneos. Alguns desses criadores não divulgavam as fórmulas e somente a transmitiam aos familiares. Essa consolidação de linhas tem início já na Irlanda e Inglaterra e cada vez mais os criadores geravam prolhes com características específicas e homogêneas. Apesar dessas peculiaridades, todas buscavam três fatores que resultavam em uma equação difícil: a evolução na habilidade de combate, a combinação correta nos cruzamentos, a perpetuação dessas características por diversas gerações. Podemos notar que apesar dos dois exemplares serem pit-type, existe uma diferença de fenótipo. Talvez pelo fato de haver um menor número de opções para cruzamento que na Europa, os criadores americanos lançaram mão de um artifício que ajudou a distinguir bastante as linhagens: o inbreeding ou consanguinidade. Essa técnica serve acima de tudo para fixar caracteres nas proles, e consiste em cruzar cães com alto grau de parentesco. Alguns colonizadores trouxeram linhagens já iniciadas na Grã-Bretanha e Irlanda e não tinham exemplares da mesma linhagem para cruzamentos, lançando mão desse artifício. Aliando essa consanguinidade à rigorosa seleção, fixaram cada vez mais as características combativas. Dessa época originaram-se algumas linhagens que são perpetuadas até hoje. Uma dessas famosas linhas é conhecida hoje como Zoy Family Rhinose. Algumas linhas trazidas dos condados de Kerry e Cork da Irlanda eram conhecidas como as Zoy Families e foram sendo desenvolvidas nos Estados Unidos. Temos também na área do condado de Kerry e Cork, por volta de 1850, relatos de uma variedade de terrier muito valorizada por sua ferocidade e determinação. Essa variante, Dudley Noses, foi levada para a Irlanda e tem estreita relação com as primeiras famílias de Rhinoses irlandesas. O termo Dudley é referente a um condado inglês numa área conhecida como Terra Negra devido à sua grande quantidade de carvão mineral. Um criador chamado William J. Lichtner fez um cruzamento entre Lichtner Vicky x Lichtner Pansy por volta de 1914, ponto inicial das diversas velhas famílias de cães vermelhos. Ao contrário que possa parecer, esses cães eram selecionados pela eficiência em combate e não pela cor da trufa. Através da alta consanguinidade, a característica recessiva dos narizes vermelhos acabaram por se fixar nessa família de cães. Esse fato não quer dizer que atualmente todo cão Rhinose é descendente do Zoy Family, pois além dessa característica poder se manifestar em cães de outras linhagens, os próprios Zoy Family Rhinose foram cruzados com outras linhagens posteriormente. Atualmente as derivações do ZOFRN são muitas e as linhagens que ainda podem serem chamadas de Zoy Family Rhinose são Empire, Wilder, Redeville, Close, Sarona e outras que possuem um percentual elevado dessas linhagens. O primeiro criador a usar o termo Zoy Family Rhinose foi Dan McQuay. Além do lendário gamenês, outra característica mais visível nos Zoy Family Rhinoses era o nariz avermelhado, que seguia a cor da pelagem, unhas e os olhos de coramba. Outros importantes criadores irlandeses que foram responsáveis por perpetuar essas velhas linhagens foram Jim Corcoran, Bob Empire, Bob Wallace, Jack Wilder e outros. Essas linhas irlandesas foram aos poucos se misturando com outras linhas de criadores como Confeley de Chicago, que baseou sua linha em filhos de Lloyd's Pilot Feley Jim e Feley Zoll de Jesse, Deliante, Henry Richmond e Charles Lloyds. A rivalidade entre famílias irlandesas e famílias inglesas era notável e pode ser confirmada entre o combate de Farmers Turk de linha irlandesa contra Feley Jim de linha inglesa. A luta entre cães era tão popular que em 1881, em Coldville, houve um combate entre Lloyd's Pilot e Louis Krieger Scribe. As ferrovias de Ohio e Mississippi ofereciam tarifas especiais para quem quisesse assistir à grande batalha. A luta durou 1h25 e Pilot foi o vencedor. O árbitro da luta foi William Harding, editor da The Police Gazette, uma revista da polícia local. Os cães pesavam por volta de 13 kg. Outra linhagem que é considerada clássica são os cães da família Colby, que datam desde 1860 até os dias atuais. Seus cães foram base para outras inúmeras linhas derivadas e é quase impossível um pitbull atual não ter algum ancestral Colby.
Podemos considerar que o American Pitbull Terrier atingiu seu apogeu de evolução no século XX no período entre as décadas de 30 até 70, onde criadores como Johnny Pritchard e Colby 1875 a 1941, Maurice Carver R.P. 1979 Floyd Boudreaux, e Arthur James Crenshaw, Lester Hughes e Joey Corvino elevam a especialização em combate dos pitbulls a níveis jamais vistos. Nesse período, as linhagens têm um nível de homozigose tão alto, que algumas linhas são praticamente raças distintas principalmente em termos de fenótipo. É claro que os aspectos como gamenez, agilidade, masseter levemente pronunciado e cintura esgalgada ainda eram características comuns em todas as linhagens. Porém podemos notar nitidamente diferenças de fenótipo entre cães ou família Rhinose e Eli, por exemplo. Em algumas linhas começa a aparecer a depressão genética, causada na maioria das vezes por utilização de consanguinidade sem o seu complemento principal, a seleção. Os criadores percebem então a necessidade de outcrosses para corrigir defeitos e inserir qualidades através do vigor híbrido. A característica americana de competitividade foi certamente um fator determinante para a evolução da raça, e movidos por isso, os criadores buscam obsessivamente alguns fatores que tornaram a raça tão superior às outras. Gamenez, a principal e mais desejada característica do Pitbull. Essa característica é responsável pela superioridade da raça em combate. É muito usada atualmente de forma errônea e confundida com tenacidade. O gamenez refere-se ao jogo, game, onde a regra da vitória é ao cão que sempre volta ao combate independente de sua condição física ou atuação. A tenacidade para outras tarefas é a derivada do gamenez. Alguns pitbulls têm tenacidade para efetuar algumas tarefas, mas não têm gamenez. Belicosidade, intolerância com qualquer cão. Por incrível que pareça, não tem relação necessária com gamenez, pois existem cães que são frios, ou seja, que não começam uma briga, mas quando são mordidos... Falar a verdade, eles um cachorro vagabundo comum e corrente, um cachorro da rua. Podem reagir e não parar mais depois. Existem também os cães com muita belicosidade, mas que param após um certo tempo de combate. A belicosidade deve sempre vir aliada ao gamenez endurance, capacidade cardiorrespiratória para suportar para longos combates. Resistência, capacidade de absorver o castigo imposto pelo adversário. Ossatura resistente, musculatura forte e pele resistente são alguns itens que compõem a resistência de um bom pitbull. Habilidade em combate alguns criadores chamam de wrestling ability, estilo, pit inteligência, etc. Basicamente é a capacidade do cão saber como, quando e onde atacar e defender. Alguns cães são versáteis a ponto de mudar seu jogo e encontrar as fraquezas do adversário. Mordida dura, essa característica é considerada como secundária pela maioria dos criadores e muitos acham até que quando se selecionam cães com mordida dura, o gamenez é prejudicado. Esses critérios de seleção perduraram durante mais de 100 anos e hoje resultaram em cães que além dessas características, acabaram por desenvolver outras que são derivadas dessas diretrizes e não são encontradas em outras raças como por exemplo, tenacidade na execução de qualquer tarefa, prazer em servir seu dono. Alta dominância. Exclusão dos sinais externos de agressividade, pelos arrepiados e dentes à mostra. Não reconhecimento de sinais de submissão do adversário, alto limiar à dor. Cicatrização rápida, rusticidade contra doenças. Adaptação a confinamento e acomodações rústicas. A partir dos anos 80 os combates chegam a níveis altíssimos, não só de perfeição genética como pelos altos montantes de dinheiro envolvidos. Além da seleção genética, os treinamentos e condicionamentos passam a ser cada vez mais abrangentes, pois os combates passam a durar até 4 horas. Hoje, com a popularização das melhores linhagens e consequentemente a nivelação de plantéis, o treinamento muitas vezes passa a ser o diferencial. Existem exemplos de cães filhos de campeões que deixaram a desejar sendo sobrepujados por adversários com linhagens não famosas, porém com um treinamento adequado.
É também a partir do final da década de 70 que a proibição dos combates e a repulsa da sociedade americana pela brutalidade começa a difundir a raça em países como México e Costa Rica e finalmente nos anos 80 países como a antiga União Soviética, América do Sul, China e países do leste europeu onde a lei é mais negligente nesse aspecto. Junto com os ZOA, os países do leste europeu tornaram-se novos centros de evolução, tendo como base as já consagradas linhagens e gerando outras novas combinações.